Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor. Vamos iniciar o culto essa noite. Presente, Senhor, em nossas vidas em todo o tempo. Obrigado, Senhor, por cuidar daquilo, Deus, que a gente não pode cuidar. Obrigado, Senhor, por estar na frente, ó Deus, de nós em cada passo que nós damos. Senhor, nós não somos nada sem a Tua presença. Por isso, Deus, fica conosco. Recebe, Senhor, o louvor que é Teu por direito, Deus. O Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E nós abrimos o nosso coração aqui nesse lugar para Te glorificar, para Te exaltar, para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é santo e que o Senhor é tudo que nós queremos. Nos leva, Senhor, a um lugar onde nós podemos ouvir a Tua voz, aonde nós podemos, Senhor, fazer a Tua vontade, Deus. Essa, Senhor, é a nossa oração nessa noite. Aleluia. Nos leva, Senhor, para mais perto de Ti, Deus. Longe do pecado, Senhor. Longe do que nos afasta de Ti, Deus. Queremos mais e mais e mais e mais e mais de Ti. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Sua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Sua voz. E quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. De mim Tua vontade, pois só na Tua
vamos aproveitar já, vamos estar orando pelos dizimistas, pelos ofertantes nesse momento. Aí logo em sequência nós já vamos ouvir a palavra. Eu quero orar por você nessa noite, que vai ofertar, que vai dizimar. Nós já vamos louvar o Senhor e já vamos passar para a palavra. Amém? Deus, eu quero, Senhor, me colocar na Tua presença e interceder pelos Teus servos, Senhor, que são dizimistas, que são ofertantes na Sua casa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa visitar os seus celeiros, Senhor, entrar com providência agora nas suas casas, abrindo porta onde não tem, fazendo o impossível, Senhor, na vida dos teus servos. Pai, Tu sabe a dificuldade de cada um, que o Senhor possa nessa noite dar vitória a cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Graças a Deus, Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Ele
Deus. A gente só sai da nossa casa cansado, e todo mundo dia de trabalho por isso, né? Por Ele. Então vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Que a paz do Senhor seja com todos aqui presentes, seja com todos aqui que nos acompanham também aí da sua casa, pelo Facebook, pela live da nossa igreja, e que vai nos acompanhar depois pelo canal da nossa igreja no YouTube. Deus abençoe todos. Nós vamos estar tentando concluir o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Eu peço o Johnny acender a luz aí para a galera poder acompanhar. Depois dessa bênção de louvar ao Senhor, rapaz, numa quarta-feira, uma banda dessa, louvando assim, não é todo lugar, né? Temos que glorificar a Deus também por isso. Ô Lucas, desliga isso, fazendo um favor, ou vira ele para lá, ou só vira ele. Da hora. Obrigado. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, foi onde o pastor na quarta passada estava concluindo. Nós vamos dar sequência e tentar concluir de fato aqui o capítulo 7. Da semana que vem, o pastor dá início ao capítulo 8, ao tempo de milagres, ao tempo da realização de obras miraculosas por Jesus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Vou repetir do versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores ou roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém? Glória a Deus. Peço sua atenção, esteja junto comigo a meditar aqui conforme o compartilhar da Escritura. Que o Espírito Santo mais uma vez me ajude. Jesus aqui está concluindo a maior pregação de todos os tempos, a pregação que dividiu a história no meio, a pregação que fez os historiadores, arqueólogos, seja como for, quem marca o tempo, fez eles colocarem antes de Cristo e depois de Cristo. Foi aqui que Jesus pregou e ensinou o seu início, que era as partes que depois, no seguinte, na sequência do seu ministério terreno, ele vai estar explicando isso que ele ensinou do capítulo 5 até o capítulo 7 do Sermão do Monte, que ele ensinou no alto desse monte. Ele vai estar explicando mais uma vez aquilo que ele ensinou. Ele vai estar revisando aquilo que ele ensinou no capítulo 5 e no capítulo 7, em meio aos milagres que ele vai realizar, até ele ser preso e ser julgado e morto. Ele vai explicar e revisar em meio aos debates teológicos que ele tinha, quando ele censurava os crentes daquela época, os religiosos daquela época, quando ele os afrontava, ensinando a maneira certa, ou simplesmente mostrando a verdade, a realidade da vida espiritual e da religião da época. Então Jesus, e contando parábolas também, ele vai estar durante agora, desde o capítulo 7 até a sua morte, a sua crucificação e sua ressurreição e ascensão aos céus, ele vai estar sempre falando aquilo que ele ensinou, desde o capítulo 5 até o capítulo 7. O que ele vai acrescentar depois são coisas a respeito da sua segunda vinda, quando ele começa a ensinar em Mateus capítulo 24. Mas as demais coisas, e até mesmo as parábolas, todas elas estão ligadas ao que ele ensinou do capítulo 5 ao capítulo 7. Então é muito importante isso que ele está finalizando aqui, porque está todo mundo ali ouvindo uma nova doutrina. Você viu que a gente terminou o capítulo 7 dizendo que a multidão ficou maravilhada de ouvir essa doutrina, porque ele ensinava com uma autoridade diferente do ensinamento dos escribas. Então todo mundo ficou atônito àquilo que ele estava ensinando de novo. E agora ele está para concluir essa pregação, e ele começa, então as pessoas agora estão querendo saber, peraí, ele está ensinando algo novo,
algo diferente do que aquilo que a gente estava aprendendo. Isso aqui serve tanto para os religiosos que estão dentro de alguma heresia, mas também serve para aqueles que estão fora de qualquer tipo de religião e estão simplesmente numa vida de pecado, totalmente entregue. Porque quando Jesus começa a falar, ou melhor, quando ele começa a finalizar, no versículo 13, ele fala das duas estradas, dos dois caminhos. Ele está falando do caminho estreito e do caminho largo. Ele está falando do caminho difícil de percorrer, e ele está falando de um caminho fácil de percorrer. E ele vai dizendo que o caminho que é largo, obviamente, vai ser fácil e vai ser, qualquer um se adequa a ele. Qualquer um pode se adaptar a ele. Porém, o caminho estreito é mais difícil, ao ponto de a maioria ter dificuldade de se adequá-lo a este caminho. Ou seja, ele está mostrando ali para aqueles que estão na religião e aqueles que estão totalmente sem buscar a Deus. Aqueles que estão sem buscar a Deus estão trilhando o caminho mais largo, o caminho mais fácil. Porém, aqueles que querem a verdadeira religião, que é aquela a qual Jesus está aplicando, terminando de aplicar, ela tem a necessidade de ser percorrida pelo caminho estreito e entrar por uma porta estreita, ou seja, que tem dificuldade. Então logo nós já vamos entender que se você está passando por estreito, se você está buscando a Deus, se você está servindo a Deus, se você está tentando de todas as formas, se arrependendo das suas falhas, tentando se corrigir, tentando melhorar, e mesmo assim as coisas continuam apertadas, continuam difíceis, é uma confirmação que você está indo rumo aos céus. É uma confirmação que você está trilhando os passos que Jesus quer que você venha trilhar. Porque é um caminho estreito, ele é difícil de ser percorrido. Por quê? A própria palavra de Deus vai nos ensinar como se deve andar, e a nossa carne vai querer andar de outra forma. Então vamos ter dificuldade. Nós vamos ter dificuldade porque o mundo vai nos afrontar para andar no caminho largo. Nós vamos ter dificuldade porque nós temos defeitos e falhas em nós que a gente vai passar uma vida toda para tentar corrigir. E é por isso que esse caminho é estreito, porque ele fala de renúncia, ele fala de abrir mão da razão, ele fala de esforço. E nós vamos mais à frente aqui falar mais um pouquinho disso, quando a gente chegar na questão dos frutos. Mas ele também fala para aqueles que estão dentro da religião e que acham que estão nesse caminho estreito, mas que na verdade estão sendo guiados por guias cegos. Na verdade, estão sendo ensinados por guias cegos. Porque ele fala assim, porém, acautelai-vos. Vocês vão começar. Vocês vão ser a minha igreja, lá na frente ele vai falar. Vocês vão ser o meu povo, vão ser o meu rebanho. Porém, lá no meio, vão vir lobos. E eles vão vir parecidos com vocês. Eles vão vir vestidos, disfarçados de ovelhas. Ou seja, exteriormente, vão estar certinho conforme a religião. Parece que eles vão estar trilhando o caminho estreito, porque por fora, eles estão vestidos igual vocês. Eles estão vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores, disfarçados. Então, nos dias de hoje, muitas vezes, a gente fica frustrado toda vez que um famoso do meio gospel cai e mostra toda a devassidão
da vida que ele vivia escondido. E daí as pessoas começam a generalizar, e a gente fica preocupada lá, está ofendendo os crentes, está ofendendo a gente, e agora vai ser mais difícil para a gente trazer as pessoas para o caminho do Senhor, para a casa de Deus, e a gente fica frustrado, fica triste com esses caras aí que estão no sucesso e às vezes acabam depois trazendo escândalos. Mas Jesus falou desde o início: acautelai-vos, fica ligado, fiquem ligados, porque vão se aproximar, e as pessoas de princípio vão pensar que são ovelhas, e daí as pessoas, talvez a multidão poderia ficar ali se perguntando, ou pelo menos os discípulos que estavam mais próximos de Jesus, segundo o capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus, talvez os discípulos ficariam ali temendo: mas Senhor, como vamos saber? Como vamos discernir? O Senhor disse que a gente não pode julgar, o Senhor disse que a gente não pode julgar as pessoas, a gente não pode querer tirar o cisco do olho do irmão e tal, mas Jesus dá a chave. Jesus fala que não é para a gente julgar, mas Jesus também fala para a gente discernir. Jesus fala para a gente não julgar o próximo, mas Jesus fala para a gente conhecer. E Ele diz como devemos conhecer: é através dos frutos. Aí Jesus vai dizer que através dos frutos vão conhecer, porque uma árvore boa, ela não pode dar má fruto, e a árvore má, ela não pode dar bons frutos. Então Jesus está já deixando claro para as pessoas terem esse discernimento, para os seus discípulos, seus representantes que iriam dar a sequência na sua igreja, essa igreja tão formosa, tão poderosa, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas Jesus já está deixando aqui tudo certinho, para a gente tentar aplicar e viver, que a árvore boa, ela vai produzir bons frutos, mas a árvore má, ela vai sempre produzir frutos ruins. E o destino dessa árvore má que não produz bons frutos é o machado e o fogo, porque ela no final vai ser cortada e lançada no fogo, porque toda árvore que não produz bom fruto, esse é o destino dela. Aí as pessoas vão poder dizer: então aqueles que não são falsos profetas são aqueles que dão grandes frutos, são aqueles que ganham muitas almas, são aqueles grandes pregadores, são aqueles famosos do meio gospel, da área musical ou da pregação, são aqueles que expulsam demônio, que profetizam em nome de Jesus. E Jesus vai dizer: não. Então são aqueles que dizem Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer também não. Nem todos. Jesus está respondendo já as perguntas, as questões que nós podemos criar em nossa mente e coração. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia da árvore ser lançada, de ser cortada e lançada no fogo: mas Senhor, porventura nós não profetizamos em Teu nome, nós expelimos demônios em Teu nome, nós fizemos milagres em Teu nome. E mesmo assim Jesus estará dizendo: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Peraí, mas Jesus conhece a todos. Mas aí lembra que João capítulo 10, Jesus está se mostrando como bom pastor, que conhece as suas ovelhas o conhecem, e elas o seguem quando ouvem a sua voz. Jesus sabe e conhece a todos, mas aqui ele está usando uma palavra simbólica, alegórica, para mostrar que aqueles que são conhecidos dele, são aqueles que ele conhece e vê por fora, que é uma ovelha, ainda que possa ter feridas,
ainda que não possa estar dando muita lã, ainda que ela possa andar mancando, mas quando ele olha por dentro dela, ela continua sendo ovelha. Não é aquela ovelha que parece que está bonita, parece que está perfeita, mas quando ele olha lá dentro é um lobo, que pode a qualquer momento se revelar. Não, mas então não são aqueles que fazem grandes coisas, que dão grandes frutos? Quem nunca ouviu uma profecia, ou um conselho, ou uma palavra de alguém, falando que a gente ia dar muito fruto, que a gente ia pregar para as multidões, que a gente ia expulsar os demônios, que a gente ia operar maravilhas e milagres, e daí a gente associou isso aos frutos. Mas Jesus diz aqui que não são esses frutos, porque naquele dia, no dia da árvore ser lançada no fogo, aquela árvore que não produziu bom fruto, mesmo que ela não produziu bom fruto, ela ainda vai dizer e vai gritar: mas Senhor, eu expulsei demônios, eu profetizei e eu fiz milagres em teu nome. E mesmo assim Jesus vai dizer que não os conhece. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando daquilo que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, acerca do fruto do Espírito. E é algo que a igreja, nós como igreja, deixamos de buscar. A gente quer o quê? A gente quer dons. A gente quer talentos. A gente ora, a gente jejua, a gente se consagra. Estou falando por mim agora, para pregar. Estou falando por mim, talvez alguém se identifique. A gente se consagra para Deus nos usar. Mas eu não me lembro, pelo menos no momento, talvez lá no início da conversão eu tenho certeza, mas eu não me lembro ultimamente se eu me consagrei, se eu jejuei para produzir fruto do Espírito Santo, e que não tem a ver com dons, porque dons o Espírito Santo nos dá, e fruto o Espírito Santo produz em nossa vida com Ele. Dons são como um casal, são como eu e minha esposa chegar uma data festiva, uma data comemorativa, e eu dou um presente para ela, eu vou estar dando um dom. É o Espírito Santo nos dando dom. Mas dentro do casamento, o casal na sua união, eles vão produzir filhos, que eles produzem juntos. Esse é o fruto. E o fruto é mais difícil. E é o fruto que demonstra se nós somos falsos profetas, se nós somos lobos vestidos de ovelha ou somos ovelhas. E o fruto está no singular. Não adianta eu ser bom e depois não ter misericórdia. O fruto lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 20, 21, 22 a seguir, vai dizer que o fruto do Espírito é no singular. E ele vai citar ali 9 itens que depois, numa forma mais ampla, ela vai aumentar esse leque de obra do Espírito Santo em nós. Mas fala de bondade, mansidão, amor, benignidade, temperança, fé. Vai citando as coisas que são mais difíceis de nós, seres humanos caídos, de obter. Mas espera aí, você está falando de Mateus, mas a palavra, ela não entra em contradição. Ela não entra em contradição. Ela é escrita por vários autores, mas o principal autor, aquele que inspira todos esses autores, ele é um só, que é o Espírito Santo. Ele está falando aquilo que Jesus ensinou. Aí Jesus vai finalizar, a gente já vai terminar dentro desses 10 minutos. Então, eu lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, que obras são essas?
Como nós vamos ver essas obras? Como nós vamos produzir esses frutos? Quem são esses? Sendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Que palavras são essas? São aqui simplesmente dos dois caminhos, que a gente deve trilhar o caminho estreito? Não, são desde o capítulo 5, as bem-aventuranças, quando Jesus começa a citar aquilo que Paulo depois vai dizer de uma forma um pouco resumida, em Gálatas capítulo 5, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E depois ele continua falando acerca da verdadeira religião. Quando deres oferta, quando deres esmola, quando fores orar. E ele vai ensinando tudo o que a gente precisa do capítulo 5 até o capítulo 7. E depois ele vai ilustrar em forma de parábolas. Depois ele vai mostrar na vida de exemplos de pessoas na onde ele estava fazendo, realizando milagres. Vai mostrar princípios. E depois o próprio Espírito Santo, que estava com ele, vai descer sobre os discípulos. E esses discípulos, também chamados apóstolos, vão depois escrever as cartas que vão estar explicando o capítulo 5 e o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus. Então quem são? São estes que trilham o caminho estreito, que entram pela porta estreita, que não são lobos vestidos de ovelhas, mas são ovelhas e por dentro também são ovelhas, que dão frutos bons, são aqueles que ouvem a minha palavra, estas palavras, e as pratica, porque ele será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ela fora edificada sobre os ensinamentos de Cristo, que é a rocha. Por que ele usa? Por que ele usa fatores da natureza? Para mostrar os desafios que nós vamos enfrentar ainda estando na terra. Para mostrar os desafios que Ele ora por nós em João capítulo 17, Ele intercede por nós, dizendo: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque estando aqui, nós ainda vamos enfrentar tudo que o ímpio enfrenta. Porque assim como a chuva, a enchente, os ventos fortes vêm, sopram e batem com ímpeto na nossa casa, bate na casa do ímpio. Ela bate também na nossa casa. Assim como o sol brilha para o ímpio e também brilha para o justo, assim também as adversidades que enfrentamos aqui na terra, ela também vem para nós. Então, seja o que for que eu estiver passando, que eu estiver enfrentando, não é sinal que Deus não está comigo. Não é sinal que eu não sou adotado na família de Deus. Não é sinal que o sangue de Cristo deixou de pagar a minha dívida para com o Pai. Não é sinal que eu fui rejeitado por Deus. Não é sinal disso. Porque nós enfrentamos as mesmas adversidades. Porque nós também temos falhas, defeitos na nossa formação. E agora enfrentamos dificuldades por causa dessas falhas. Porque nós enfrentamos estes ventos e essas dificuldades que vêm nas outras casas. A diferença está em que você foi edificado sobre uma rocha. E essa edificação, essa estrutura, essa base, pode vir o vento que for, pode ser com o ímpeto que for que vier, pode ser com a maior força. Mas a Bíblia diz que você não cai.
A Bíblia diz que você consegue permanecer e ficar de pé. Só que vem o outro, vem o homem imprudente, aquele que pode estar até aqui e ouvir essas palavras, aquele que pode até assistir no canal da igreja, pode acompanhar ao vivo pelo Facebook, pode ler a Bíblia inteira, se formar em todos os níveis teológicos, pode ouvir tudo o que Jesus falou, ou podia estar na multidão, ouvindo Jesus falar ao vivo com ele, mas se ele ouviu e não praticar, ele será como um homem imprudente. E o homem imprudente, ele edifica a sua casa sobre areia. E edificada sobre areia, ele vai construir mais rápido. E a sua casa pode estar atrasada, a obra está demorando, talvez está na fundação ainda, que é do chão para baixo, e ninguém está vendo a beleza dela, nem você está vendo a beleza dela, porque está dando trabalho para fazer essa escavação na rocha, está dando trabalho para se encaixar nesses parâmetros, em toda essa palavra que Jesus ensinou desde o capítulo 5, está dando trabalho para percorrer nesse caminho estreito, os passos são dados devagar, porque o caminho é estreito, no caminho largo, na porta larga é mais fácil, dá para correr, assim como edificar sobre a areia é mais fácil, assim como cavar areia é mais fácil, e tem muitos aí com a casa que está um palácio, e você olha para a sua casa que você está tentando fazer do jeito certo, e ainda não saiu da fundação, mas a diferença não está em quando você terminar a sua casa, ou melhor, não está em quanto tempo você termina. No reino de Deus não há competição, nesse reino aqui, não é melhor quem chega primeiro, não é melhor quem se destaca primeiro, não é melhor quem tem sua casa sendo vista e contemplada e elogiada por todo mundo primeiro. O que importa é lá no final, se essa árvore deu algum fruto em que o Senhor se alegrou, e Ele vai dizer, vinde a mim, benditos do meu Pai, ou se Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não conheço, eu tenho te olhado aqui, estou vendo que você é um lobo vestido de ovelha. Se você é aquela árvore que vai ser simplesmente cortada e lançada no fogo, o mesmo vento que vem em você, a mesma enchente que bate com ímpeto na sua casa, a mesma adversidade que enfrentamos aqui neste mundo, o ímpio também enfrenta. A diferença é que se ele enfrentar o que você enfrenta, a casa cai. A diferença é que muitos de nós aqui, metade do que nós passamos, se outros passarem, eles não aguentam. Se dissolve, se desmancha, não sobra nada, e é grande a sua ruína. A Bíblia diz. Quem falou? Jesus disse. Aí a multidão se maravilhou da sua doutrina, ficaram admirados. Mas a questão é, em quem surtiu efeito? Se a palavra do Senhor simplesmente deixa você maravilhado, se a palavra do Senhor deixa você simplesmente admirado, mas depois você volta para trás, ou se você permanece com os discípulos, porque agora viria a vida de milagres, porque agora tem um leproso lá embaixo no monte, esperando Jesus com os discípulos descerem. Tem pessoas esperando milagres, estão esperando sinais, estão precisando de mais, é caso de vida ou morte, e estão esperando. A igreja de Cristo está preparada, pronto para dar fruto, dignos de honra e de glória ao Senhor. Está esperando a igreja sendo instruída pela palavra, sendo instruída a dar bons frutos para a glória do Senhor. Há leprosos lá embaixo esperando, aleluia. Mas o problema é que tem gente que só quer se admirar, e daí vão ser como o homem imprudente, que ouve, mas não põe em prática. Vão ser como aquele homem imprudente,
que prefere edificar sobre a areia, que é mais rápido de concluir, que é mais fácil, não dá tanto trabalho, comparado ao caminho largo, a porta mais larga. Mas se alguns entenderem, assim como aqueles 11 entenderam, assim como os discípulos entenderam, se alguns entenderem e colocarem em prática, a gente vai pedir ao Espírito Santo e Ele vai nos ajudar. A gente vai orar do jeito que Jesus ensinou nos capítulos atrás, pedindo ao Pai, chamando Ele de Pai, orando no secreto, deixando a religiosidade externa, deixando de querer se parecer com ovelhas, deixando apenas de um evangelho, um cristianismo exterior. E aí a gente vai tentar viver ele na prática, e ele vai ser difícil, porque o caminho é estreito. Ele vai ser difícil, porque tem que escavar a rocha, vai ser demorado, vai dar trabalho, e grandes casas crescendo ao seu redor, e você demorando, e quando ela já vai, desde quando ela começar a ficar pronta, já vai começar a vir vento, já vai começar a vir enchentes, já vai bater com ímpeto. E mesmo no meio de tudo isso, a palavra do Senhor garante para você que você não vai cair, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Eu passo aqui ao pastor fazer essa oração final, e semana que vem entraremos no capítulo 8, se assim Jesus permitir, ou Jesus estará conosco, ou nós estaremos com Jesus. Aprendi essa numa rádio, essa eu copiei. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém, irmãos, paz do Senhor, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Deus abençoe vocês que vieram, vocês que nos acompanharam também pelo Facebook. Deus abençoe. Mandar um salve aqui, um abraço. O nosso irmão Braz Santos está nos acompanhando aí. Deus te abençoe, tá? Galera do Louva Rap, que sempre está aí junto conosco. Sempre manda um abraço para a gente lá na rádio, né, Diego? Para o Ministério Renascer, para a galera aqui. E a gente tem um carinho muito especial por esse baiano aí que está aí juntamente conosco, e os demais irmãos também que nos acompanharam. Quero fazer um convite para vocês que vieram, aqueles que estão em casa. Sábado agora nós temos celebração dos jovens. Vocês são nossos convidados para virem louvar o Senhor Jesus. Vai ser uma noite especial. E domingo agora nós iremos iniciar uma série de mensagens agora no mês de setembro, com o tema que ele cresça e que eu diminua. Vocês também são nossos convidados. Domingo às 19 horas, e também lembrando que nós teremos a nossa Santa Ceia do Senhor Jesus, tá bom? Então quero desafiar os irmãos a virem, buscar a presença de Deus, e também virem participar aí, juntamente conosco, dessa série de mensagem, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, assim como nas quartas-feiras. Nós temos ouvido muitas pessoas testemunharem, falando de que têm aprendido muito, que Deus tem falado com elas. O evangelho simples, o evangelho genuíno, que liberta e que transforma, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai, cuja presença nós nos encontramos, queremos te louvar por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Te louvar por essa palavra, que o Senhor continue nos agraciando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, ó Pai. Queremos te louvar por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, assim como foi ministrado, Senhor, que o Senhor nos agracie, para que nós possamos crescer, ó Pai, aí com os frutos do Espírito em nossas vidas, essa virtude que a qual o Senhor possa nos conceder. Que o seu Espírito Santo continue nos visitando,
nos agraciando com graça, com poder, para que nós possamos vencer as batalhas do dia a dia. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que aqui vieram, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, quem sabe, às vezes se encontram enfermos, precisam de uma restauração. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos uma palavra profética e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa os alcançar, que o Senhor possa os curar, os libertar de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, e nós dizemos amém, graças a Deus. Deus te abençoe, vai embora para sua casa abençoado em Cristo Jesus. Os irmãos que estão aí na live ainda, compartilhe, deixe o seu like, para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe.